Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a oposição conseguindo eleger o presidente e o relator da CPMI e do INSS, a Globo levou um duro golpe e mostrou de uma vez por todas que se transformou em uma emissora estatal. Em uma conversa entre Ana Flor e Júlia do Ailib, elas dizem quase chorando que vão quebrar sigilo fiscal e convocar corruptos para explicar para onde foi o dinheiro. Reparem que em nenhum momento elas pensam nos aposentados lesados e nas vidas destruídas por esse escândalo monumental. Na sequência, deixo o pronunciamento do Sérgio Moro e depois se preparem, porque hoje vocês verão uma das maiores humilhações do jornalismo brasileiro, com Paulo Figueiredo dando uma aula ao vivo para as militantes, que finalmente foram confrontadas por um jornalista de verdade. Ana Flor, que erro, hein, do governo? Não é um erro pequeno. Que erro grande, que tropeço da articulação política do governo. Não pode, gente, com CPI para ser instalada, CPMI para ser instalado, o governo tem que estar muito atento, se não quer que aconteça isso, né? Que a oposição domine. Dormiu no ponto, a oposição foi rápido e dominou uma CPMI com poder. A gente sabe, para usar aquele clichê do clichê, você que acompanha a política já ouviu, que a gente sabe como começa, não sabe como termina. Tem poder de polícia judiciária, não é isso? Que consegue fazer quebra de sigilo, convocar. É um potencial de estrago muito grande. Muito grande. Vai ter que abrir uma negociação, o governo agora, com um senador que é de oposição, que é Carlos Viana, e que vai querer ter bastante holofote porque busca a reeleição no ano que vem. Isso também é um fator para ficar de olho. O governo errou muito. E uma base eleitoral de oposição, né? Quer dizer, se ele fizer oposição, usar a CPMI como instrumento de oposição, estou pensando aqui... Tende a ganhar mais votos em Minas Gerais. Agora, por 3 votos, né? 14 a 17, sem dúvida o governo dormiu no ponto, um erro gravíssimo de articulação política e das lideranças no Congresso. Agora, cabe saber o que aconteceu com o comando do Senado, porque Davi Alcolumbre sempre tem um domínio, um conhecimento de todas as articulações. Então, também foi uma derrota dele ou ele sabia dessa articulação? Esse é um tema. O PL está dizendo que foi uma articulação que ocorreu na noite de ontem, porque derrotou também o Hugo Mota. O Hugo Mota tinha um outro nome de relator que acabou sendo descartado quando o Carlos Viana, então, indicou um nome do União Brasil, e a gente sabe que União Brasil nem sempre é governista. Tem ministérios, mas ontem mesmo estavam anunciando o desembarque do governo, muito provável. Então... Desembarque peronomútil, né? Agora não. Quando que vai ser o desembarque? A gente ainda está decidindo. Já, mas não agora. Agora, de qualquer maneira, para o governo vai ser uma dor de cabeça essa CPI, essa CPMI. Se podia usar antes para se proteger, para expor governos anteriores, onde já ocorriam desvios e tinha denúncias de fraude, agora, com presidência e relatoria na oposição, vai ficar difícil. Grande derrota do governo Lula no Congresso. Sabe aquele roubo das aposentadorias e pensões do INSS? O governo parece que trabalha para abafar, porque não tem ninguém preso até hoje. E as investigações policiais parecem ter sido paralisadas. Mas aí foi criada uma CPMI, uma comissão de investigação aqui no Congresso. E o governo achava que ia controlá-la, colocando ali os seus amigos para conduzir a presidência, a relatoria dessa CPMI. Acontece que a oposição deu troco, conseguiu eleger ali o presidente, senador Carlos Viana, e o relator, o Alfredo Gaspar, que aliás é do meu partido, do União Brasil. Vai ter investigação de verdade, não pode ficar pedra sobre pedra. Aqueles que roubaram, que receberam suborno, aqueles que foram beneficiados por aqueles descontos fraudulentos feitos nas aposentadorias, têm que ser presos, têm que ser punidos rigorosamente. E agora a CPMI dá uma esperança de que isso finalmente pode acontecer, mesmo o governo Lula sendo contra uma investigação profunda. Veja que loucura, sem nenhum processo. Eu nunca fui condenado por nada, não tenho absolutamente nada. Eu tô desde 2022, sabe o que é isso? É a pena de degredo.
Uma pena que foi extinta, e eu não sei como alguém pode olhar para um colega jornalista no olho no ar e falar, o colega degredado, e falar, eu não sei, eu não acho que há ditadura no Brasil. O que então? Qual é o regime que condena jornalista apenas degredo? Eu não consigo imaginar uma democracia que faça esse tipo de coisa. Não consigo, olhando aqui no olho de vocês. E o fato de você não achar que o Brasil vive uma ditadura é uma questão de miopia pessoal sua, a qual você tem direito. Mas um país onde você tem o maior líder político preso, você tem 61% da população com medo de se expressar, você tem jornalistas exilados, você tem deputados exilados, você tem pessoas colocadas, pessoas comuns, milhares de pessoas comuns colocadas na prisão por questões banais. Então, se você não enxerga que diante de tudo isso o Brasil vive uma ditadura, tudo bem, é um direito seu. Nos critérios dos Estados Unidos, isso é uma ditadura. Ora, o Lula acha que a Venezuela não vive uma ditadura, acha que a Venezuela vive uma democracia relativa. Então, cada um tem a sua visão, né? Tem o direito da sua própria visão. Mas para vocês lutam pela discordância. Vocês lutam pela discordância, não pelo pensamento único. Até o fim que você. Ô, Paulo, eu queria só que você explicasse. Tem o direito de pensar isso. Que bom. Sabe qual é a diferença? Eu queria só que você explicasse por que é uma ditadura. Vamos comparar, né, com o período que o país viveu. Não, vamos comparar. São 2 pontos aqui. Tá. O país viveu uma ditadura, ocorreu uma anistia ampla, geral e restrita, né, que o seu avô ali conduziu. Mas e essa anistia foi muito criticada, muito ironizada e muito debochada pelo Jair Bolsonaro durante toda a vida. Né? O Bolsonaro sempre foi crítico a esse acordo da anistia nos discursos que ele fez. Então, utilizar esse discurso da anistia para agora, e aí só colocando um outro contexto, né? Os presos que foram anistiados foram ali condenados por juntas militares. Agora é uma condenação por um processo democrático de ministros que, inclusive, vocês, né, o governo do Jair Bolsonaro colocou 2 ministros ali. Então, eu só estou colocando o contexto, não estou aqui dando opinião de um lado para o outro, eu só estou colocando o que a gente tem de provocação. Não, eu não estou dando opinião, quero ouvir a tua opinião. Assim, eu dou com o maior prazer. Qual é a sua pergunta? Fazer contraponto não é opinar, Paulo. Vamos aqui, né, colocar aqui as coisas do ponto de vista que vocês defendem, que é da liberdade de manifestação. O meu ponto aqui é a pergunta. Mas eu defendo que tem opinião, não tem opinião não, querido. Não, a minha pergunta tem opinião, é bom morrer pelo seu direito de manifestar sua opinião no ar. A minha pergunta aqui é com relação à anistia. Se não é incoerente um ponto que sempre foi criticado, né, pela extrema-direita, pelo Bolsonaro, sempre foi ironizado ali, sempre fez chacota com relação aos anistiados, agora ser o mesmo instrumento que se quer utilizar nessa circunstância de um julgamento que está sendo dado por vias democráticas, que são ministros que foram indicados pelos presidentes da República, inclusive pelo Bolsonaro. Vamos lá, eu acho, eu vou morrer pelo seu direito de ter a sua opinião. A diferença entre a sua opinião e a minha opinião, pois é que você talvez não tenha tanto apego assim à minha opinião. Vou te explicar por quê. Eu estou há 2 anos e 9 meses com todas as minhas redes sociais bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não posso começar uma live antes de sofrer um bloqueio automático pelo YouTube no Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas as minhas postagens das minhas redes sociais, tinham milhões de pessoas, foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu não sou o único. Há vários outros jornalistas que passaram por esse mesmo problema. Então é importante que a gente tenha esse apego pela liberdade de expressão, inclusive para as pessoas que discordam da gente. Eu tenho. Eu certamente vou brigar para sempre que você possa dizer suas coisas, dizer que o Brasil não é uma ditadura e a gente tem esse tipo de debate. A resposta à pergunta que você me fez especificamente eu não sei qual é a opinião do presidente Bolsonaro a respeito da anistia de 1979. Ele pode perfeitamente estar errado. Eu sei qual era a opinião do meu avô e sei qual é a minha opinião. Eu posso responder por elas. Eu acho que a anistia de 1979 pacificou o Brasil por mais de 30 anos e foi extremamente bem sucedida. Eu acho que o caminho que a sociedade civil resolveu tomar depois disso tem a ver com a autodeterminação do povo brasileiro. Mas acho que a anistia de 1979 foi extremamente bem sucedida. Agora, se você for olhar o que nós tivemos, né, de 1964 a 1985, nós tivemos aproximadamente aí quantos mortos e desaparecidos. E veja o caminho que nós estamos seguindo no Brasil hoje.
Nós estamos num caminho muito pior. E eu digo a você, se eu tivesse, provavelmente, em 1968, é difícil a gente fazer esse exercício anacrônico, né? Mas se eu tivesse em 1968, pela minha visão tão forte pela liberdade, talvez eu estivesse do outro lado. Então, nós não queremos que o Brasil caminhe para essa direção. Meu avô, quando se tornou presidente em 79, um dos primeiros atos dele foi a anistia. Entregou o Brasil para os civis de forma pacífica. E esse é o grande legado da minha família. Quando você vê uma parte enorme da população brasileira pedindo SOS Forças Armadas, é uma tristeza pessoal para mim. Porque, veja, eu venho da linhagem que tirou o país da mão das Forças Armadas e devolveu o país para a mão dos civis para que as pessoas possam decidir o seu futuro. E quando as pessoas voltam e começam a pedir SOS Forças Armadas, significa o seguinte: a nação falhou. Os civis na nação falharam na sua condução. Isso é uma tristeza pessoal. Isso sim me causa constrangimento. Isso sim me causa tristeza pessoal. Então eu, hoje, recupero e dou continuidade ao legado que eu volto a dizer, não é só do meu avô, é do meu bisavô, do meu tataravô. O legado de brigar para que o brasileiro possa determinar o seu próprio destino, mesmo que esse destino seja ruim. Se o brasileiro quiser, em 2026, eleger o Lula de novo em uma eleição livre, transparente, com participação ampla e que a população confie no sistema eleitoral, que assim seja. E eu vou sentar e vou fazer oposição como jornalista, que é uma delícia. E entre esses prints nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e irrestrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, é isso que eu ia te perguntar. Leia o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive se a produção quiser colocar... Não, mas leia aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem e o que eu queria entender é isso. Não houve. Está explicado, não houve. Se você ler a mensagem aqui no ar, eu vou explicar para você. Essa é a sua interpretação de uma mensagem que não diz isso. Pelo contrário, os diálogos no tempo inteiro mostram que o Eduardo está brigando por uma anistia mais ampla do que a que o pai, naquele momento, estava disposto a aceitar. Entendi, porque na mensagem... É isso que os diálogos mostram. É isso, ótimo, obviamente... Lê aqui, por favor. Ótimo, produção. Vocês me mandem, porque eu não vou conseguir, né? Eu com minha lente não vou conseguir enxergar aqui, mas já me mandem. Tá, ótimo, então eu vou ler aqui. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isto sem falar que o STF pode decretar esta intervenção no Congresso no regime interno da Corte como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir o objetivo? É simples. Bom, tá aí a conversa. Ótimo. Então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí? Nós temos que decidir entre o quê? Barrar o STS, salvar o Brasil. E o que o pai estava disposto a ouvir era a respeito de uma anistia light. Exatamente, da anistia light. Então é o oposto, na verdade, do que você está dizendo, né? O que estava acontecendo era o pai disposto a uma anistia light e o Eduardo dizendo não, nós não podemos aceitar uma anistia light, nós precisamos utilizar essa oportunidade para salvar o Brasil e parar o STF. Não tem nada aí em nós precisamos usar essa oportunidade para te salvar, para te impedir. É o contrário. Você tem um Eduardo dizendo nós precisamos salvar o Brasil. Não adianta salvar meia dúzia de indivíduos. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de penas para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro para o semiaberto. A habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia, não, esperem, porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Porque essa é a oportunidade e a última oportunidade que nós teremos de salvar o Brasil.
É a última. O que os Estados Unidos estão nos dando é a última oportunidade antes de nós termos um sistema de poder completamente consolidado, como é o sistema da Venezuela. Aí, meu amigo, o próximo caminho só funciona botando destroyer na costa brasileira, porque do resto não vai funcionar. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um Congresso que é chantageado, onde nós estamos vendo um presidente de partido sendo chantageado, nós temos o maior líder popular brasileiro preso dentro de casa, nós temos uma população que tem medo de falar na internet, jornalistas acuados, e ainda tem gente discutindo se é relevante ou não fazer uma anistia. Eu falo, meu Deus do céu, vocês acham o quê? Que vai todo mundo, o próprio sistema financeiro, nós temos hoje a elite financeira tomada de refém por um ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. Ora, não há como um país subsistir diante disso. Debaixo disso, não tem como. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Quando o escândalo do INSS foi revelado, era comum ouvir petistas e jornalistas militantes da Globo dizendo que era preciso investigar quem quer que fosse e que todos seriam punidos. Agora, vejam essa matéria da Folha. Eles estão escondendo o irmão do descondenado a todo custo. Ana Flor chega a dizer que essa CPMI chegou tarde porque o dinheiro já está sendo devolvido. Detalhe, não recuperaram nem 10% do dinheiro roubado e também não prenderam ninguém. Quem está devolvendo o dinheiro não é o governo, somos nós, com mais dinheiro de impostos. O que vocês acham, pessoal? Será que veremos o irmão do Lula entre os investigados dando explicações? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.